Amém? Muito bem. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. O tema da ministração de hoje é o novo nascimento. Quem nasceu de novo aí, diga amém. Olha aí, ó. Que novo nascimento é esse, pastor? O que isso significa? Um dia o homem, há mais de 2000 anos atrás, fez essa mesma pergunta para Jesus: como assim nascer de novo? E aí Jesus foi destrinchando, o que significa de fato nascer de novo. Então nós vamos ver algumas coisas interessantes através da palavra de Deus sobre esse assunto de tão grande relevância para nós que estamos aqui, com certeza, para você explicar. Vamos orar? Feche os seus olhos, queridos. Vamos falar com Deus. Abra o teu coração e peça para que o Espírito Santo fale com você. Peça para que Ele possa alimentar a tua alma, fortalecer o teu espírito através dessa palavra que você vai ouvir aqui. Maravilhoso. Senhor nosso Deus, em tuas mãos nós nos colocamos agora, nesse momento tão importante, momento em que estaremos meditando na tua palavra. Ela é a nossa regra de vida, é ela que nos sustenta, é ela que nos dá força, é ela que nos coloca sempre na tua vontade. Nós te pedimos que neste momento o Senhor fale conosco, que o nosso entendimento seja esclarecido pela luz do Espírito Santo, que os nossos ouvidos estejam abertos para que possamos ouvir e compreender as verdades da tua palavra. Que todos que aqui estão e também os que estão em casa possam ser grandemente abençoados através dessa ministração. Nós nos pedimos e agradecemos no nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém, amados? Vamos ler então João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Como é que era o nome dele, igreja? Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. Este homem foi ter com Jesus durante a noite, e ele lhe disse: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. E por que ele tinha essa convicção? Ele mesmo responde: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9: então lhe perguntou Nicodemos: como isso pode ser assim? E Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Amém, queridos? Amém, amados? Levante a mão e diga comigo: para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Quem já nasceu de novo aí, levante a mão e diga glória a Deus. Então,
Sente no teu lugar, meu querido, minha querida. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Pode. Muito bem. Olha aqui para o pastor. Preste bem atenção na palavra do Senhor. Daqui a alguns instantes nós queremos orar, queremos ministrar a ceia. Mas eu gostaria que tanto você que está aqui, como você que está em casa, prestasse muita atenção nesse texto tão importante que nós acabamos de ler agora. E nesse capítulo 3 do Evangelho de João, e nesse encontro entre Jesus e Nicodemos, resultou um dos versículos que muitos estudiosos, muitos teólogos da Bíblia Sagrada chamam de um texto áureo da Bíblia. Segundo eles, o texto áureo é João capítulo 3, versículo 16. Foi nesse encontro entre Jesus e Nicodemos que apareceu esse texto de João capítulo 3, 16. Quem sabe o que diz lá? Quem sabe o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem vida eterna aqui, diga glória a Deus. E Jesus vai falar sobre o novo nascimento com um homem chamado Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. E ele fazia parte de um conselho religioso dos judeus, chamado Sinédrio. Já leram sobre isso, o Sinédrio? O Sinédrio foi o responsável por condenar Jesus à morte. Aquele conselho se reuniu, quando Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras. Aí ele tinha ali, o Sinédrio ele era composto por 70 membros. Era um número considerável. 70 membros faziam parte do Sinédrio. Era 70 mais o sumo sacerdote. E no caso, o sumo sacerdote nos tempos de Jesus e nos tempos de Nicodemos, esse sumo sacerdote se chamava Caifás. E aí você veja só que coisa interessante. O Nicodemos fazia parte desse conselho, do Sinédrio. Era um conselho religioso, não era um conselho político, porque na época de Jesus, a nação de Israel e boa parte do mundo habitado daquela época estava debaixo do domínio do Império Romano. Então o Sinédrio era um conselho religioso e Nicodemos fazia parte dele. E como Nicodemos fazia parte desse conselho religioso, ele participava de cultos nas sinagogas. Ele era a presença assídua, frequentador assíduo dos cultos nas sinagogas, nos templos, na época realizado pelos sumos sacerdotes, por Anás, por Caifás. Mas a alma dele estava vazia. Ele havia dentro do seu coração, dentro da sua alma, uma necessidade espiritual que aquelas cerimônias meramente religiosas não podiam preencher. E ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ele disse assim: eu preciso me encontrar com esse Jesus. Você vê que é a fome, né? A alma lá dentro, ela começa a gritar, ela fica inquieta. E Nicodemos, ele tinha coisas boas no coração dele. Você vai ver aqui que o começo da fé, a caminhada de fé de Nicodemos, num certo sentido, ela começa a ser bem tímida. Mas depois, lá na frente, ela vai se desenvolvendo a ponto de, quando Jesus foi crucificado e morto, foi Nicodemos que se prontificou, se apresentou diante das autoridades de Roma, e ele requereu o corpo de Jesus. Mas olha que coisa, um membro do Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio que foi responsável por condenar Jesus à morte, ele, como membro do Sinédrio, ele fala assim: eu quero requerer o corpo de Jesus, porque eu tenho um sepulcro novo, que ninguém foi sepultado lá, e eu quero que Jesus seja sepultado lá. Então a Bíblia declara que ele queria se encontrar com Jesus, mas temendo, ele preocupado ali com o prestígio, preocupado com aquilo que vão falar dele, preocupado com a opinião pública,
ele quer se encontrar com Jesus na calada da noite, escondidinho, num lugar assim mais afastado, para que ninguém veja. Lembra de uma canção antiga que a gente cantava nos nossos cultos? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas o Nicodemos não caminhava nessa linha, ele está preocupado com o que vão falar dele. E se alguém me ver aqui conversando com esse tal de Jesus, hein? E se Anás, e se Caifás, e se os outros 69 membros do conselho me ver aqui, ai meu Deus, o que vai ser na minha vida? Você expulso no dia seguinte. Você sabia que tem gente assim, igual Nicodemos, que se envergonha do Evangelho, se envergonha da igreja? Você sabia que tem crente que lá no trabalho dele, ou na vizinhança, ninguém sabe que ele é crente? Ele não testemunha quem ele é, ele não é luz, ele não resplandece nas trevas, ele não é sal. Uma vez, né, pastora, não sei se a pastora lembra, a gente morava lá no Espírito Santo, tinha um pastor que ele era assessor de um deputado conhecido, mas era um pastor que apontava fazer muita coisa errada. E aí eu fui lá no gabinete e falei assim, eu queria falar com o assessor do deputado, tal. E o assessor é o pastor fulano. Aí a moça falou assim, pastor? Não tem nenhum pastor aqui? Não tem nenhum pastor. Eu falei, tem sim. Fulano de tal. Ele é assessor. Não, fulano a gente conhece. E ele já era assessor do deputado há 6 anos. Mas lá dentro da Câmara ninguém sabe, não. Ele é crente. Eu falei, Depois eu falei, como assim crente? O senhor está falando que ele é pastor? Eu falei, não, ele não é pastor e nem crente. Ele é uma pessoa, se aquele ali for crente, pastor, então Deus me livre. Então você vê como é que são as coisas. O Nicodemos, ele está preocupado com o que os outros vão falar. Então ele faz o quê? Olha, eu vou de noite. Agora o que me chama a atenção, queridos, como Jesus é maravilhoso, né? Como Jesus é misericordioso. Como Jesus é amoroso, sabe por quê? Porque Jesus deve ter falado assim, não, você é escondida? Não, desse jeito eu quero, não vou te atender não. Mas Jesus atendeu ele. Jesus entendeu a situação dele, viu que a fé daquele homem ainda não estava madura, e Jesus o atende, Jesus vai recebê-lo. E aí ele se aproxima de Jesus e fala assim, olha o que ele fala aqui no versículo 1, e aí a gente vai ver algumas coisas sobre o novo nascimento. Olha aqui, olha o versículo 2. Este foi ter com Jesus de noite, e ele lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Gente, que coisa triste, né? Olha quando uma pessoa não tem a sua fé, a sua conversão genuína, né? Ele é aquele meio barro, meio tijolo, ele não é firme. Ele disse assim, eu estou no Sinédrio, eu faço parte desse conselho, eu não concordo com muita coisa que falam lá dentro acerca do Senhor, porque eu sei, no fundo, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, foi Deus que te enviou. Foi Deus que mandou você para esse mundo, porque ninguém consegue fazer esses sinais que você faz. Amém. Você junta multidões, você cura os enfermos, você abre a tua boca e os demônios se sujeitam ao teu comando, as multidões são tocadas pela tua palavra. Quando o Senhor prega, a gente sente algo diferente, a gente sente o teu poder agindo em nossos corações. Então isso é um sinal claro de que Deus te enviou. Mas aí olha aqui para mim, se Jesus fosse igual a alguns líderes religiosos, né? Opa, já está me apaixonando, olha que legal, que coisa maravilhosa, já poderia estar recebendo aquela glória para si, mas aí Jesus vai direto ao ponto. Jesus sabia que aquele homem só tinha religiosidade. Você sabia que muitos crentes hoje só têm religiosidade? Eles só fazem parte do segmento religioso, mas não nasceram de novo. Essa é a situação de Nicodemos. E aí Jesus fala para ele aqui no versículo 3, olha que coisa maravilhosa. Jesus vai falar para ele sobre
sobre a necessidade do novo nascimento. Olha aqui, ó, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga glória a Deus. Olha aqui, ó, a necessidade. O que é necessidade? Necessidade não é uma opção. O que é uma necessidade? É uma coisa que você não pode ficar sem. Você tem necessidade. Quem necessita de ar para viver aqui? Levanta a mão para ver. Fica 2 minutos aí sem respirar para você ver. O que vai acontecer com o seu rosto? Vai ficar vermelho, daqui a pouquinho vai arroxear. E se você não mandar ar para dentro dos seus pulmões, você vai morrer. Fica sem comer, fica sem beber para você ver. É necessidade, o corpo humano precisa disso. Dormir, descansar é necessidade? Sim ou não? Sim ou não? É necessidade. Se você não dormir, se você não repousar, se você não descansar, você vai ter fadiga de energia, você vai ter um colapso, você pode ter problemas. E agora Jesus vai dizer para ele assim: ó, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa nascer de novo. Diga glória a Deus. E aí Jesus vai dizer o porquê. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus, você não vai alcançar o céu, você não vai fazer parte da família de Deus. E aí ele vai falando aqui algumas coisas aqui muito interessantes. E olha aí, ó, olha que coisa. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Você vê que uma pessoa sem um novo nascimento, ele não entende as coisas espirituais. Você já lidou com crentes carnais? Crentes que vivem na carne. O crente carnal, ele não nasceu de novo, porque quando a pessoa nasce de novo, ele tem inclinação para as coisas do Espírito, ele entende as coisas de Deus, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E quando Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo, você vai ver que Nicodemos vai dar provas de que não nasceu de novo, porque ele não entende as coisas de Deus. Ele diz assim: não, mas peraí, eu entendo de um nascimento carnal. Então eu queria entender uma coisa, que o Senhor me explicasse como é que pode um homem velho como eu, digamos que Nicodemos tinha seus 60, 70, 80 anos, como pode um homem velho tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus está falando de um assunto espiritual e ele está interpretando de forma carnal. Então você vê como é importante a questão do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, queridos, Jesus está falando aqui esse texto, e é muito provável que quando Jesus falou isso, ele tinha em mente aquele texto de Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 36. Quando Deus diz assim: ó, e eu vos darei um coração novo, eu vou arrancar o coração de pedra e vou colocar ali dentro um coração de carne. Diga glória a Deus. Um coração disposto a obedecer. Lembra, olha, hoje eu estou lembrando de canções antigas. Lembra daquele: dá meu coração igual ao teu, meu mestre, dá meu coração igual ao teu. Ó, olha aí, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu. Esse é o coração que é oriundo de alguém que nasceu de novo, um coração sensível e disposto a obedecer a voz de Deus, porque quando a gente vive na carne, quando a nossa vida é dirigida pelas coisas da carne, a gente baseia toda a nossa conduta de vida por aquilo que a carne se apresenta. Por isso que Nicodemos, ele diz o quê? Peraí, mas como é que pode uma coisa dessa? Um homem sendo velho, entrar no ventre da mãe, nascer de novo, ele não entendia as coisas espirituais. E aí você vai vendo aqui, Jesus vai falar para ele como sinal o processo do novo nascimento, versículo 4, 5, 6. Olha aí para a gente olhar lá. Ele diz aqui: ó, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus aqui ele faz uma pergunta com interpretação carnal, e Jesus agora vai
trazendo para o lado espiritual. Jesus diz aqui no versículo 5, olha aí, ó. O que é nascido, respondendo Jesus, disse: em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Chega agora, Deus. Quem não nascer da água, fala em água, quem não nascer da água e do Espírito, você está vendo a importância do batismo? Quem não nascer da água e do Espírito. Quando nós nos batizamos, quem já foi batizado aqui, levante a mão para mim ver, olha aí. Quem lembra do dia do seu batismo aí? Levanta a mão, né? Talvez foi na piscina, no tanque, no rio, quem sabe foi na praia, não importa o local, você foi batizado em água. Na hora que o corpo está sendo inclinado, olha aqui, ó, na hora que aquele corpo está descendo ali no tanque batismal, o velho homem está sendo sepultado. Amém, queridos? O velho homem e a velha mulher, nós estamos cumprindo. Fecha um pouquinho para mim a porta aí, por favor. Estou fazendo barulho. O velho homem está sendo sepultado, a velha natureza está descendo ali aquela sepultura espiritual, espiritualmente falando. Amém, queridos? Por isso que a gente precisa, quando Jesus fala da importância do batismo, nós precisamos entender isso. Quem crê e for batizado será salvo. Amém, queridos? Jesus fala ali, ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus fala aqui, ó, no versículo 5, ó, olha aqui, ó, respondendo Jesus: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala de um nascimento da água, batismo, e agora fala o nascimento do Espírito. E por que esse nascimento do Espírito é importante? Porque o Espírito Santo, ele vai operar de dentro para fora. Você sabia que a mudança da nossa vida ocorre de dentro para fora? Porque se a mudança não ocorrer de dentro para fora, você sabe o que a gente é? A gente não passa de sepulcros caiados. Quem já leu essa expressão da Bíblia, sepulcros caiados? Jesus, uma certa vez, falou para esses membros aqui do conselho, aquele conselho religioso, o sinédrio naquela época. Ele disse assim: ai de vós, escribas, fariseus e sacerdotes, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora estão unidos. O que era sepulcros caiados? Colocava-se ali o corpo de uma pessoa morta. E aí o que acontece? Às vezes, por falta de espaço, colocava ali no local onde pessoas transitavam. E aí o que se fazia? Segundo a lei judaica, se alguém tocasse no túmulo, se alguém pisasse no túmulo ou tocasse, ele seria considerado imundo. Então o que os sacerdotes faziam, o que os religiosos faziam? Pegavam cal, pegavam tinta branca, pintavam aquele sepulcro, davam uma disfarçada, mas o que acontece? Por fora estava branquinho, mas por dentro estava cheio de imundícia. E tem gente assim. Tem gente aí fora dizendo assim: ô meu irmão, dizendo a paz do Senhor, dizendo Pai seja convosco, paz e graça. Tem gente que tem um nome escrito aí no hall de membros das igrejas, fazem parte de denominações evangélicas, mas não nasceram de novo. Lá dentro do coração dele, lá dentro do seu interior, está cheio de sujeira, está cheio de imundícia. Ele mudou do lado de fora, mas por dentro ele continua com aquela mesma natureza carnal, aquele mesmo crente mundano, aquele mesmo crente inclinado para as coisas desse mundo. Então Jesus está falando para ele assim: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. E aqui no versículo 7, para a gente concluir, a gente vai observar umas coisas interessantes. A gente vai ver o resultado do novo nascimento. Versículo 7, olha aqui, ó: não te admires de eu te dizer, embora vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, queridos? Quem é nascido do Espírito
espírito ele é guiado pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Jesus está dizendo assim: olha aqui, ó, você não pode ver o vento, mas a gente sente o efeito do vento na nossa vida. Seja ou não seja, você não vê de onde ele está vindo e nem para onde ele vai. Uma hora ele está aqui, depois ele desaparece, depois ele está soprando em outro lugar, mas a gente sabe que ele existe. Nós não podemos ver o Espírito Santo, mas nós sentimos a ação dele na nossa vida. E por que sentimos isso? Porque a nossa vida mudou, a nossa vida foi transformada. O que nos atraía no passado, hoje, é motivo de repulsa. Aquilo que você gostava de fazer no mundo, aquela vida pecaminosa, e fala assim: meu Deus, como Deus foi bom comigo, Deus foi maravilhoso, Deus transformou a minha vida. Hoje eu não tenho mais prazer nessas coisas que entristecem Deus. Então, os resultados do novo nascimento, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados pela carne, nós não somos guiados pelas concupiscências desse mundo, e nós recebemos em nosso espírito a vida. Amém, queridos? Porque o nosso espírito, você sabe o que acontece? Sem Deus, sem um novo nascimento, o nosso espírito está morto. Morto em que sentido, pastor? Em nosso relacionamento para com Deus. Somos apenas almas viventes, mas o espírito, no que diz de relacionamento com Deus, está morto. Mas quando nós passamos pelo processo do novo nascimento, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, o nosso espírito é vivificado e se cumpre aquilo que Jesus falou em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. O que significa crer em Jesus? É aceitá-lo como Senhor e Salvador, é nascer da água, nascer do Espírito, ser purificado, ser transformado. Este não perece, mas ele tem a vida eterna. Ele passou da morte para a vida. Diga glória a Deus. E aí Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E Nicodemos vai para casa, ele absorve essa palavra, ele absorve esses ensinamentos. E você vai ver que lá no final, lá no final, essa palavra que Jesus foi falando para ele, essa palavra foi produzindo uma mudança na vida dele, a ponto de esse homem que era tão tímido no início do seu relacionamento com Deus, ele, de forma corajosa, por ocasião da morte de Jesus, ele se disponibiliza a oferecer ali aquele sepulcro para que o Filho de Deus seja sepultado. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos, da mesma maneira que Jesus disse aqui sobre a importância do nascimento, do novo nascimento, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo no dia a dia da nossa vida. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor? Você para se colocar de pé na presença de Deus nessa noite. Aleluia. Quem já nasceu de novo aí? Levante a mão. O que aconteceu com a velha criatura? O que aconteceu com ela? O que aconteceu? O velho homem morreu? Sim ou não? Sim. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: olha, o velho homem sabe nadar. Às vezes você sepulta ele ali no batismo, mas se você não tomar cuidado, se a pessoa não nasceu de novo, o velho homem quer voltar. E aí ele diz para Jesus aqui, ó, Nicodemos: mas como é que pode uma coisa dessa? Jesus fala: mas você é mestre de Israel, você ensina para os outros essas coisas, você não entende isso? Então que Deus nessa noite nos ajude, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar a nos fortalecer para que a gente continue nesse caminho especial que Deus traçou para cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Quem já nasceu de novo aí, diga amém. Amém no teu coração, queridos. Aleluia. Nós vamos nos preparar para esse momento da ceia do Senhor. Jesus falou: quem é nascido do Espírito, quem nasceu da água, quem nasceu do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor quer nos guiar aqui nessa noite. Ele quer falar conosco, Ele quer nos fortalecer. Seja bem-vindo aqui. Graças a Deus. Fale com Ele. A casa é sua.
nascido de novo, você recebeu vida do teu Espírito. Você pode adorar a Deus sem restrição. Você pode ter acesso à presença do Senhor. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diga isso, querido. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, Só os nascidos de novo. ela pra você, Jesus. Mais uma vez, para terminar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor agora. Vamos falar com Ele. Vamos, feche os seus olhos. Graças a Deus. Nicodemos era líder religioso. Nicodemos lia os textos sagrados. Nicodemos participava de grupos, das cerimônias religiosas. Mas a alma desse homem era vazia. Quantos crentes vazios nós estamos vivendo ultimamente? Pessoas que só têm aparência. De repente vemos aí os escândalos. Na verdade, a gente está vendo ali algo que a pessoa nunca foi. Ele aparentava uma coisa diante do povo, diante da mídia, era uma coisa, mas com o passar dos anos ela revelou o que realmente acontecia dentro dela. Ou seja, não havia novo nascimento. Era pura religiosidade. E Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa ser transformado. Você precisa nascer na água e no Espírito. Porque se isto não acontecer, você não vai entrar no reino de Deus. É uma necessidade. Aleluia. Você que já nasceu de novo, você que tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, exalte o nome dele, glorifique ele aqui nessa noite, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós não somos mortos no pecado, o nosso Espírito tem sintonia. Oh, aleluia, com o trono da graça do Senhor. Nós vamos morar no céu, nós temos a vida eterna, e é por isso que vamos participar da ceia do Senhor aqui nessa noite. Aleluia, vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos chamou e nós atendemos o teu chamado, Pai querido. Nós ouvimos a tua palavra, entregamos as nossas vidas a ti. Passamos, ó Deus, pelo processo
batismo. Ó Deus, que estamos na nossa caminhada de fé, recebemos o Espírito Santo, estamos nos alimentando da palavra. E nós te pedimos aqui nessa noite, Pai, nos ajude a continuar, ó Deus, nessa caminhada de fé. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Ó Pai querido, nós vimos aqui na Tua palavra nessa noite acerca deste homem chamado Nicodemos. Este homem estava perdido na sua religiosidade. E ele precisava ter uma experiência com o Senhor. Ele precisava, ó Deus, passar por esse processo do novo nascimento. Ele precisava ter a sua vida transformada. E nós te pedimos, Deus, ajude-nos, Pai, na nossa caminhada. Ó Deus, enche-nos com o Teu Espírito Santo. E nós que estamos aqui hoje queremos te agradecer, porque em outro tempo também éramos semelhantes a este homem. Vivíamos, ó Deus, presos na nossa religiosidade, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e hoje, mediante o novo nascimento, somos guiados pelo Teu Espírito Santo, aleluia. Temos comunhão com o Senhor e temos absoluta certeza de que um dia, ao deixarmos este mundo, nós viveremos com o Senhor por toda a eternidade, porque cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que o Senhor nos ajude, que possamos, ó Deus, continuar vivendo em novidade de vida. E agora, neste momento, Pai querido, em que estes instantes que antecedem o momento da ceia do Senhor, nós queremos te agradecer por este privilégio, por esta oportunidade, e que possamos, ó Deus, continuar firmes na Tua presença, que possamos estar, ó Deus, diante do Senhor em espírito e em verdade. E que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Obrigado, meu Deus, por essa bênção maravilhosa do novo nascimento, porque nascemos de novo por ação e graça da Tua obra redentora na cruz do Calvário, que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diga glória a Deus. Levante as duas mãos para os céus em atitude de celebração, querido, querida, e diga comigo: eu nasci de novo. Aleluia. Diga: eu sou nova criatura. Você pode aplaudir o Senhor.